Bom dia, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando. Estou aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 21 de junho de 2021, são 7h46 da manhã. E como eu faço diariamente de segunda a sexta, eu estou aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos, para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégias da GT no dia anterior e o que a gente pode vir a projetar para o dia atual, tá certo? Antes eu queria falar duas coisas. A primeira delas é que a nossa turma de mentoria ela tá aberta, tá? A nossa nona turma de mentoria, ela tá com as inscrições abertas até o final desse mês. Próxima turma que iniciará no começo de julho. Então, se você tem interesse em vir fazer parte do nosso time de mentorados, aproveite que agora é a oportunidade, tá? Depois as vagas, elas serão encerradas, né? As inscrições, elas serão encerradas. Então, aproveite aqui essa janela de 9 dias para poder fazer a sua inscrição. A gente tinha ali algumas vagas com condições especiais. Essas vagas elas já foram preenchidas, mas não tem problema. Se você, obviamente, tem interesse em vir fazer parte do nosso time, a gente vai disponibilizar ali alguns bônus bem interessantes, como acesso à nossa comunidade de swing trade, como os materiais, né, a própria comunidade de day trade, enfim, grupo exclusivo no Telegram para os mentorados. Tem uma série de benefícios que, se você tiver interesse em saber, em conhecer, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, @FabioCruzGT, que eu vou ter o prazer de esclarecer para você, tá? Muito importante para nós, agora o segundo recado, que a nossa mentoria tem sido um sucesso. É importante a gente ressaltar que mais de 90% das pessoas que a gente começa a colocar ali, inserir dentro do mercado, elas têm tido resultados. Então, para nós isso é muito gratificante, porque mais do que desmistificar um pouco esse mercado de day trade, que é um dos nossos objetivos, uma das nossas missões, o nosso grande foco é transformar a vida das pessoas de uma forma positiva. Então a gente tem conseguido fazer isso, é muito gratificante poder observar, você poder acompanhar ali a trajetória da pessoa, entender quando ela sai ali do zero ao avançado e começa a ter ali os primeiros resultados acima da média, porque você está no mercado de renda variável, correndo riscos, então você também está exposto, aliás, a também ter maiores valorizações do seu capital. Então, muito gratificante entender que quem opera dentro da nossa metodologia consegue ter resultados, e a gente quer seguir levando isso adiante, tá? Porque essa é um dos grandes pilares da GT. Agora, no final do mês, a gente vai fazer mais uma ação social. A parte do que você investe aqui na GT para poder fazer parte da nossa mentoria, para poder fazer parte da nossa assessoria financeira, para você que não sabe, é revertido para causas sociais. Então, vamos fazer mais uma ação agora no final desse mês. Saiba que você que acredita no nosso trabalho também faz parte dessa ação. E isso é muito gratificante também, poder ajudar pessoas que estão ali, ainda mais nesse momento de pandemia, precisando de qualquer tipo de ajuda, de apoio, né, que estão em condições desfavoráveis nesse momento, tá certo? Último recado, nosso programa de assessoria financeira, o Personal Finance, tá? É um programa que ajuda você a rentabilizar o seu dinheiro. Então, você que não é day trader, mas que tem ali um capital e quer rentabilizar o seu capital, temos ali o programa Personal Finance e contem conosco, tá certo? No mais, vamos lá para nossa breve análise. Eu vou dar um zoom aqui no gráfico, como eu faço, né, diariamente. A gente consegue perceber no macro, primeiro, que o preço, ele, no decorrer do dia da última sexta-feira, ele abriu aqui já numa região de mínima, e ele formou ali movimentos de topos e fundos ascendentes, né, durante todo o dia, ó. Uma tendência macro ali de alta. Para quem não assistiu minha aula sobre análise gráfica na última quinta-feira, está disponível lá no nosso canal do YouTube. Eu falei um pouco sobre as tendências primárias, secundárias, terciárias. Então aqui a gente tem uma tendência macro aqui do dia, tá? O mercado formando movimentos de topos e fundos ascendentes. E dando um zoom no período, na faixa de horário em que a gente costuma operar, que é essa daqui, ó, período da manhã. Eu vou destacar aqui o que poderíamos visualizar para esse dia, tá? Primeiro, que o mercado ele já abriu nessa região de mínima, então fique sempre muito atento no início do dia, para que você não tome nenhuma decisão precipitada de entrar em qualquer tipo de operação a partir de qualquer tipo de gatilho, visto que a volatilidade no começo do dia ela é muito maior, o volume de negociações ele é muito maior. Isso pode proporcionar algum tipo de violinada. Você pode ali projetar até um movimento correto, né, a partir de um candle gatilho, mas a volatilidade é tão grande no início do dia que isso pode te proporcionar uma violinada, te proporcionar um loss, para que depois você venha ter um gain. Então tome bastante cuidado com qualquer tipo de operação logo no início do dia, quando o mercado ele já abre naquela região institucional importante. Eu particularmente gosto muito quando o preço ele vem ali de baixo e chega numa região importante, ou vem de cima e chega ali até uma região importante, deixando um candle gatilho,
do que efetivamente quando ele já abre naquela região, porque quando ele já abre a gente tem um risco muito maior, tá? Ainda sobre análise gráfica, lembre-se sempre que quanto mais vezes o preço testar uma determinada região, maior a probabilidade dele romper aquela região. Então busque fazer as suas operações sempre na primeira vez que o preço toque e deixe um gatilho interessante, tá? Então no início do dia, o mercado ele abriu bem aqui, né? Deixando até alguns candles gatilhos, mas a gente não consegue observar aqui nada muito claro e com pavis para os dois lados nos indica uma volatilidade grande. Mas logo depois disso, perceba, o preço ele veio buscar uma região institucional importante aqui, que é a região do ajuste diário, deixando um candle gatilho bem interessante. O candle seguinte ele foi um candle de força vendedora, então se você projetasse sua entrada tanto na abertura do candle seguinte, né, especificamente desse candle aqui, quanto mesmo no rompimento, você por si só acabaria tendo um gain nessa estratégia, tá? Eu gosto de operar sempre ali no rompimento da máxima do candle gatilho numa região de suporte, ou na mínima, ou no rompimento da mínima de um candle gatilho numa região de resistência. Nesse caso aqui, como o preço ele veio de baixo para buscar a região do ajuste, a gente esperaria um pullback na venda. Então, aqui seria uma possibilidade bem coerente no meu ponto de vista para fazer uma operação na região do ajuste. Depois o preço ele desceu, né? Então, e lembre-se sempre de uma coisa, quando o preço ele sobe, depois ele volta para descer aqui, a gente está falando de uma região de suporte, não mais de uma região de resistência, tá? Porque ele saiu aqui da região de mínimo. Então aqui eu esperaria um gatilho para a compra, se eu fosse buscar uma estratégia da mínima nessa situação. Mas aqui eu não tive nenhum gatilho para a compra, e sim alguns gatilhos para a venda. Isso é um pouco subjetivo, então tome bastante cuidado e perceba sempre que quando o preço romper e voltar para testar, você está buscando uma compra. Aquela região de suporte, ela deixou, de resistência, aliás, ela deixou de ser uma região de resistência e passou a ser uma região de suporte. Então fique muito atento para você não buscar a operação do lado errado, enviesado por algum tipo de situação que não condiz ali com a realidade. Então depois o preço ele voltou ali para dentro da região da mínima, rompeu. Então no momento em que ele rompe aqui para baixo, o que a gente vai esperar? Que ele volte a testar para poder buscar uma venda. Não foi o que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu é que formou um fundinho aqui e o preço começou a subir com bastante força, rompendo de novo duas regiões bem importantes. Foi a primeira região ali de mínima e depois a região do ajuste, tá? E aí ele depois de subir tanto, ele voltou para testar, e nesse retorno para o teste, as linhas se cruzaram, tá? A gente teve aqui um cruzamento de médias, a linha verde ela acabou se cruzando uma linha bem confiável, que é a linha de 200 períodos, que é a vermelha, tá? Após um movimento de topos e fundos aqui ascendentes, né? Perceba que ele está formando uma estrutura. Eu sempre falo isso para os meus mentorados, perceba a estrutura sendo formada, ainda que aqui o movimento pareça um pouco mais esticado, mas o mercado voltou para testar bem numa região bem importante, que é o quê? A região do ajuste e a região da própria mínima, da própria linha média móvel exponencial de 200 períodos, que após ser rompida, ela atua ali fortemente como uma região de suporte. Então, o preço logo no cruzamento, se você efetivamente fosse buscar entrar no cruzamento, logo no cruzamento você poderia vir a ter um gain, talvez realizando aqui em cima. Porém, se você fosse esperar um pullback, para talvez proteger o seu stop, não, vou esperar o preço subir um pouco para retornar, talvez você entraria aqui nessa faixa de região um pouco mais tarde, mas com uma operação um pouco mais protegida, porque você teria seu stop aqui abaixo da linha que foi rompida, você até poderia passar um calor, mas perceba como o preço segurou aqui nessa região, e efetivamente depois você poderia vir a ter um gain realizando aqui em cima, tá? Um pouco antes, na realidade, daqui de cima. Então perceba que a estratégia de cruzamento ela se mostrou eficiente mais uma vez, ainda que a gente esteja falando aqui de um cruzamento que já aconteceu muito próximo do meio-dia, e se você fosse esperar uma entrada no pullback, você provavelmente entraria ali por volta de meio-dia e meio, já um pouco fora do nosso horário de operações, mas ontem não, na sexta-feira ela por si só acabou dando gain, tá? Depois o preço ele veio para testar aqui essa região de máxima, não deixou nenhum candle gatilho interessante no meu ponto de vista, e depois ele permaneceu lateral ali até por volta das 4 horas, 4h30, quando o mercado mudou o ajuste de posição. Ele retornou aqui para dentro dessa região de máxima, rompendo ela com bastante força e fazendo um padrão V invertido aqui para encerrar o dia aqui bem próximo dessa região, com as linhas já mais espaçadas, né, após o cruzamento que a gente teve ali por volta do meio-dia. E foram basicamente essas as possibilidades para sexta-feira, tá, pessoal? A gente teve, como eu pontuei, uma operação bem coerente aqui na região do ajuste e uma operação aqui na região
do cruzamento das médias móveis, tá? Foram essas operações. Vamos ajustar aqui as marcações para o dia de hoje. Lembrando que a gente só precisa operar dentro de cenários favoráveis, com uma alta probabilidade de acerto. Às vezes eu posso parecer repetitivo, mas a repetição nos leva a ser consistentes. Então perceba que quanto mais decisões você toma embasado naquilo que você previamente treinou, quanto mais decisões você toma embasado naquilo que efetivamente te traz uma possibilidade alta de gain, de acerto e tudo mais, mais probabilidade você tem de ser consistente dentro desse mercado. Então você não precisa operar todos os dias, lembre-se disso, você só precisa operar dentro de cenários com uma alta probabilidade de acerto, dentro daquilo que você previamente treinou e com foco nas suas metas. Fazendo isso, obviamente, você vai ter resultados dentro desse mercado. Agora, se você for buscar operar de forma demasiada, se colocar em risco de forma demasiada, a sua probabilidade de perder dinheiro ela vai significavelmente aumentar. Então temos esse cenário aqui para o dia de hoje, tá? O preço fechou muito próximo aqui da máxima, da região da máxima. Então, dependendo da posição em que ele abrir, tá? Vamos colocar aqui algumas simulações, ele abrindo aqui nessa região, ele pode vir a testar essa região da máxima. Se você identificar uma rejeição de preço através de um gatilho que mostre que o preço não quer negociar daqui para cima, né? O pavio pode sinalizar esse comportamento e você pode buscar o pullback na venda, tá? Como ele abriu aqui muito próximo, ele pode romper essa região, e se ele romper essa região importante de máxima, que até então atuava como uma resistência, ele pode vir a testar essa região aqui com um gatilho para o outro lado, e você pode buscar um pullback na compra, tá? Quando ele rompe uma região importante de resistência, a resistência deixa de ser uma resistência e passa a ser uma região de suporte. Abrindo aqui, ele pode vir testar essa região importante do ajuste, né? Os players tendem a levar o preço até a região do ajuste, então você fique atento para buscar uma operação de pullback na compra, se isso de fato acontecer. Se o preço abrir mais abaixo e vier buscar aqui o ajuste, aí isso se inverte, você já deixa de buscar um pullback na compra, mas você vai buscar um pullback aqui na venda, tá? Especificamente falando. Se o preço começar a formar topos e fundos descendentes ali no decorrer do dia, fique atento, pois poderemos ter um novo cruzamento de médias. Se ele seguir subindo para o decorrer do dia, as médias tendem a se espaçar, ou no mínimo ficarem em posições paralelas. Tá? Eu não acredito que isso de fato vai acontecer, eu acredito que o preço deva devolver um pouco de tudo que subiu na última sexta-feira, então fique atento a uma formação de estrutura para uma possível entrada no cruzamento de médias, e se o preço efetivamente fizer o movimento totalmente contrário ao que ele fez na sexta, ele pode vir buscar essa região de mínima. Feito isso, você vai esperar um candle gatilho para você buscar um pullback na compra, tá certo? Então é isso, pessoal. Até me alonguei um pouco mais no vídeo no dia de hoje, fui um pouco mais detalhado, um pouco mais explicativo, mas como sempre buscando ajudar vocês ali a entender melhor o contexto do mercado e a tomar melhores decisões, tá certo? Desejo aí a todos uma ótima semana de negócios, tenham bastante cautela, resiliência para poder operar só dentro de cenários. Qualquer dúvida me chama no meu Instagram, @FabioCruzGT, que eu vou buscar esclarecer para vocês aqui qualquer tipo de dúvida que vocês possam vir a ter dessa análise aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.